Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao retorno das nossas aulas. Hoje nós começamos o nosso terceiro bimestre, tá? É o nosso primeiro conteúdo relacionado ao terceiro bimestre. E a gente vai falar sobre a avaliação física. Vocês vão avaliar o corpo de vocês, a gordura corporal de vocês. Nós temos um objetivo que a gente tem que atingir no final dessa aula, que é aprender a avaliar o físico através do IMC, que é Índice de Massa Corporal, e CA, que é Circunferência Abdominal, possibilitando compreender meu estado de saúde. Então, vai ser através desses dois métodos que vocês vão tentar avaliar o corpo de vocês, tá certo? Nós vamos começar pelo IMC. A sigla é essa, e o significado dessa sigla é Índice de Massa Corporal. Pode ser chamado também de Índice de Massa Corpórea. Tem o mesmo significado. Conheça o Índice de Massa Corporal, um método fácil pelo qual qualquer pessoa pode obter uma indicação com bom grau de aproximação se está abaixo do peso, no peso ideal, acima do peso ou obeso. Então, o IMC, ele te possibilita qualquer um desses resultados. Ele vai dizer se tu tá dentro de algum desses resultados. Ele vai dizer se tu tá desnutrido, se tu tá normal pro teu peso e a tua altura, ou se tu está acima do peso ou muito acima do peso, tá bom? O índice de massa corporal é uma medida utilizada para medir a obesidade. Então, ela serve para isso, para medir teu grau de obesidade. É o padrão internacional para avaliar o grau de obesidade. Então, pessoal, é usado no mundo inteiro, viu? Adotada pela Organização Mundial de Saúde, que é a OMS. Então, o mundo inteiro usa essa medida como padrão e saber se a pessoa está acima do peso, certo? Baseado nos critérios da Organização Mundial de Saúde, a massa corporal de uma pessoa mantém-se estável enquanto o número de calorias ingeridas é igual ao número de calorias liberadas. O que isso quer dizer? O seu peso vai se manter, tá? Se você ingerir a mesma coisa que gastar. O que você come em calorias é igual ao número de calorias que você vai gastar, tá bom? Agora, a sua massa corporal aumenta quando o número de calorias ingeridas é maior do que o número de calorias liberadas. Resumindo, eu como mais do que gasto essas calorias, certo? Como em excesso e acabo não me exercitando o suficiente para gastar esse excesso que eu ingeri. A massa corpórea diminui quando o número de calorias ingeridas é menor do que o número de calorias liberadas, né? A pessoa desnutrida, ela come menos, bem menos, do que come menos e gasta muito, né? Então, assim, acaba não compensando, acaba ficando aquele déficit calórico no corpo, o corpo precisando de mais calorias e ela não ingere, né? Então, assim, por que as pessoas acabam engordando? Porque elas estão aqui utilizando esse método do meio, ou seja, ingerindo mais do que gastando calorias. Come o que quer, na hora que quer, em exagero, e não exercita o corpo. Não tenta ser mais ativo durante o dia, então acaba tendo mais peso, tá? A oferta de alimentos ricos em gordura tem sido a causa da obesidade das pessoas. O cálculo do IMC permite saber se a pessoa está obesa. O IMC é determinado pela divisão da massa do indivíduo, que é o peso, dividido pela altura ao quadrado, tá? Esse aqui é o cálculo do IMC, pessoal. Deixa eu desmembrar para ficar mais legal para vocês entenderem. Essa altura ao quadrado é a altura duas vezes. Não pense que é a altura do indivíduo vezes 2, não, né? Tem pessoas que podem errar fazendo isso. Por isso eu estou desmembrando para você entender que você tem que colocar a altura duas vezes, ó, e você vai multiplicar uma pela outra, tá?
Então, trocando em miúdos, a fórmula ela vai ficar desse jeito, ó. IMC é igual ao peso da pessoa dividido pela altura dela 2 vezes. Vamos lá para o primeiro exemplo, para vocês entenderem como vocês têm que fazer, tá? Eu tô pegando um exemplo de uma menina de 15 anos de idade. É interessante essa questão do sexo, se é masculino ou feminino, porque tem uma tabela só para meninos e uma tabela só para meninos. Ou para meninas e outra só para meninos, tá? Então, eu tenho que ir na tabela certa. Então, ela tem 15 anos de idade, ela pesa 50 quilos e ela tem 1,53 de altura, certo? Vamos colocar esses dados na fórmula. Lembrando que o IMC é igual a peso dividido pela altura vezes a altura. Então, se o peso dela é 50, o peso ficou em cima e a altura 2 vezes. 1,53 vezes 1,53. Eu vou repetir os 50, pessoal, porque eu preciso primeiro resolver a multiplicação. Em continhas, eu tenho que resolver primeiro subtração ou adição, depois vem a multiplicação, por último, a divisão. Então, vamos primeiro resolver essa parte aqui de baixo, que é a multiplicação. Aí, lá na calculadora, eu vou até colocar aqui, para vocês entenderem melhor e não errar na hora que for fazer o IMC de vocês, tá bom? Vou colocar aqui também. Calculadora. Porque vocês precisam... Oxe. Calculadora. Vocês precisam entender... Vai abrir, será isso? Um detalhe. Pronto, tá aqui. Fechou. Eu vou colocar 1,53 vezes 1,53. Um ponto não, a vírgula. Tem que ter a vírgula. Se tu não botar a vírgula, vai dar errado. 1,53 vezes 1,53. Olha aqui o resultado, como ele é meio que estrambólico. Tem deles que vai dar muitos números. Professora, eu vou pegar esses números tudinho depois da vírgula? Não. Eu quero que tu pegue só 2 números após a vírgula. Então, fica 2,34. Esquece esse 0,9. Deu para entender? Show, né? Até coloquei aqui já, ó. 2,34. Agora, vamos resolver a divisão. Vamos pegar os 50 e dividir por 2,34. Professora, do jeito que tá aqui, eu já posso lascar, ó. Dividir 50. Não, vai dar errado. Tu vai zerar a calculation e vai colocar primeiro 50 dividido por 2,34. Vai dar o resultadinho, ó. Meu Deus, professora, eu vou usar esses números todos depois da vírgula? Também não. Depois da vírgula, eu sempre vou querer que você pegue só 2 números após a vírgula. Beleza? Coloque isso na cabeça. Então, a gente só pega 21,36. Que tá aqui o resultadozinho, 21,36. Pronto, professora. Achei o IMC da indivídua. Achei o IMC dela, que deu 21,36. Como é que eu sei se ela tá acima do peso, se ela tá normal, se ela não tá? Nós vamos ver lá na tabela. De antemão, eu já tô te avisando que o IMC dela se encontra normal, ó. Deu 21,36. Vamos pegar os dados dela. Ela tem 15 anos e é do sexo feminino. O IMC deu 21,36. Vamos lá na tabela feminina. Ela tem 15 anos. Então, se ela tem 15 anos, eu só vou olhar para essa linha aqui dos 15, ok? Se ela tem 15 anos, eu vou observar apenas a linha do 15, que é a idade dela. Deu 21,36. Vamos procurar onde é que se encaixa 21,36. Vai se encaixar aqui entre 16 e 24, não é verdade? Então, ela se encontra normal. Se o IMC dela, ela com 15 anos, se ela tivesse outro peso e outra altura, se o IMC dela tivesse dado 14,6. Vamos procurar aqui na linha do 15. 14,6. Essa menina estaria o quê? Desnutrida, porque abaixo de 16 já é desnutrição. A bichinha tinha dado 14, não sei o quê. Então,
aprendam, pessoal, a observar aqui na tabela também, que é importante que vocês vão procurar o de vocês. Eu procurei outro exemplo de menino, né, do sexo masculino. O menino tem 85 quilos e 1,70 m. Fizemos todo o cálculo. Lembrando que a altura vezes a altura, você vai fazer esse cálculo colocando a vírgula lá na calculadora, pegando só 2 números depois da vírgula, depois você diminui o peso por isso aqui, que o dele vai dar 29,41. Vamos olhar a situação dele na tabela. Já tem um resultado aqui. O bichinho se encontra obeso. Mas por que ele se encontra obeso? Vamos ver lá na tabela. 29,41. Ele tem 16 anos. Então, eu só vou olhar para a linha do 16. O dele deu 29,41. Meu Deus, nesse número existe aqui, ó. Tá acima de 28, ele vai estar no grau de obesidade. Por isso que ele, lá eu já disse que ele estava obeso. Tá bom? Entendido? Aprenda a observar, porque vocês vão observar o de vocês na tabela, certo? O sobrepeso e a obesidade, indicados pelo IMC, que é o índice de massa corporal que a gente acabou de aprender a fazer, são fatores de riscos para doenças tais como hipertensão, que é pressão alta, colesterol elevado, ou seja, gordura nas veias e artérias, doença arterial coronariana, que é doenças no coração, e diabetes. Então, você estando acima do peso, pessoal, observado pelo IMC, você tem mais riscos de ter essas doenças, além de outras doenças consideradas de alto risco para a saúde pública, certo? Pessoal, a utilização do IMC, por mais que seja um método utilizado internacionalmente no mundo todo e pererê parará, ele tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Quais são as vantagens? O cálculo é simples, rápido e não requer nenhum equipamento especial. Então, assim, qualquer pessoa consegue fazer, né? Muito fácil. Basta ter um calculador ou a calculadora do próprio celular, você consegue fazer o cálculo e olhar lá na tabela. Agora, qual é a desvantagem? Tem algo muito importante que vocês precisam levar em conta. Quando a gente se pesa, esse peso, ele é composto por muitas coisas, que se chama de composição corporal. Tem muita coisinha lá dentro do teu corpo que vem, né, quando a gente se pesa na balança, que são os músculos, que é a quantidade de água, que são os ossos, tem resíduos, tem os nossos órgãos. Então, tudo isso, ele vai estar no pacote só, na hora que eu vou me pesar. Eu não consigo desmembrar. Ele vai vir tudo junto, certo? O IMC, como tabela de altura e peso, deixa de levar em consideração a composição corporal do indivíduo ou a distribuição da gordura. Outros fatores devem ser levados em conta, além do excesso de gordura, como, por exemplo, osso, a massa muscular, que afeta o numerador da equação do IMC. Então, assim, tem indivíduos, pessoal, que eles têm uma massa muscular muito alta e músculo pesa. Tem indivíduos que têm a quantidade óssea, principalmente indivíduos altos e magros, muito grande. E osso também pesa. Então, essas coisinhas podem interferir lá na hora de você realizar o IMC. Se eu tivesse medindo só a gordura, era outra coisa, né? Eu ia saber precisamente que a quantidade de gordura do corpo seria aquela. Mas tudo isso vai estar dentro do pacote. Então, tem pessoas que podem dar o IMC alterado acima do peso, obeso, e não é. Ele não está obeso e nem acima do peso. É a composição corporal dele que é diferente. Vamos compreender isso. Então, ele não é 100% seguro o IMC, né? Para a gente deixar claro. O IMC alto poderia dar origem a uma interpretação incorreta de gordura excessiva em indivíduos magros e altos. Então, indivíduos muito altos, eles têm uma carga óssea muito grande, então o IMC pode estar acima e não tá? Indivíduos com muita massa muscular, os fisiculturistas, os lutadores, são pessoas que têm uma quantidade de músculo muito grande. E esse músculo, ele pesa. E na hora que eu for executar o IMC dessa pessoa, vai estar a obesidade mórbida. E não é a quantidade de músculo, né? Então, esse tipo de pessoa pode dar o IMC alterado, devido a esses outros componentes corporais que eles têm,
e que também pesam bastante no corpo, né? Então não é só a quantidade de gordura que tem lá, tem todos esses aparatos que também vão pesar e pode dar alterado no IMC, tá bom? Aí com essas pessoas o ideal é usar outros métodos. Pronto, a gente falou sobre circunferência, sobre IMC, que é índice de massa corporal. Agora a gente vai falar sobre a circunferência abdominal, que é outro método, né, que você pode verificar a quantidade de gordura, principalmente nessa região do abdômen, que é muito perigosa. Essa região abdominal com gordura, ela é muito perigosa. Independente do sexo, todos devem se preocupar com as gordurinhas que se acumulam no abdômen, pois esse é um dos fatores de risco responsáveis pelo aumento de ataques cardíacos, derrames e diabetes. Então, para vocês verem que tanto o IMC como a circunferência abdominal são fatores de riscos, se estiverem elevados, para várias doenças, pessoal. Essas doenças que assolam o século, né, pela falta de atividade física que as pessoas têm e uma má alimentação. Como é que eu meço a circunferência abdominal? Primeiro de tudo, você precisa de uma fita métrica, tá bom? Essas fitazinhas de costureira, ou pode ser até aquelas de pedreiro, se for maleável, dá para utilizar também. Show! Segundo, o indivíduo tem que estar em pé. Então, a pessoa que for medir sua circunferência abdominal tem que estar em pé. Não é para medir deitado, não é para medir de joelho, é em pé, tá em pé. Terceiro fator, tem que estar sem camisa. A fita métrica vai ter que passar na pele da pessoa, tá bom? Se tiver algum volume, alguma roupa, pode dar alterado. E o último fator, a fita métrica tem que passar em cima do umbigo, ou seja, em cima da cicatriz umbilical que o pessoal fala. Em cima, pessoal, é mesmo em cima dela. Não é acima e não é abaixo do umbigo. Então, eu tenho que passar a fita métrica mesmo em cima do umbigo. Um fator muito importante também, não deixar apertado. Se vocês observarem, essa daqui ela tá um pouco apertada, viu? Não pode deixar muito frouxo e nem muito apertada a fita métrica. Normal, faz a medição, vai dar lá, digamos que eu medi a minha circunferência abdominal e deu 73. Aí a gente vai e joga isso na tabela. Homens e mulheres. Eu sou mulher e deu 73. Eu vou olhar aqui. Menor do que 80 é normal. Se o meu deu 73, eu estou normal. Digamos que a gente verificou de um homem e o dele deu 108. Tá? Então vamos ver aqui onde é que ele se encaixa. 108. Maior ou igual a 108 centímetros já é significativamente aumentado. Então ele já está um fator de risco bem alto, né, e propenso a ter aqueles tipos de doença, certo? E finalizando, meus amores, com a atividade para vocês, 6 questões. Qualquer dúvida, volta o slide para responder as questões, tá? Eu peço encarecidamente que vocês copiem a pergunta e responda ela, beleza? Se for me mandar através de foto, uma foto legível, uma letra também legível, e bons estudos, meus amores. Um cheiro bem grande.